Olá, pequenos pesquisadores, tudo bem com vocês? Já estamos na quarta-feira, recebendo a luz do sol e da chuva. E o versinho para memorizar? Hoje o versinho está um pouquinho grande, né? Você conseguiu memorizá-lo? Vamos ler então? Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor fará o que? Nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Nós sempre devemos começar estudando a nossa lição lembrando desse verso. E esse verso, ele explica, ele é um resumo dessa lição da semana, né? Que ele fala que o poder de Deus é soberano, que o Senhor fará o quê? Nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Então, assim como ele faz a planta crescer, o jardim ficar com aquelas flores lindas, assim ele fará nascer a justiça. Olha só, pequenos pesquisadores. Vamos então para o estudo da nossa lição. Recebendo luz do sol e da chuva. Vamos lá. Digamos que você tenha plantado tomates na sua horta. A planta enviará suas raízes para dentro da terra. Ela crescerá sobre a luz do sol e será regada pelo orvalho e pela chuva. Receberá do ar as propriedades essenciais para a vida. Desse modo, os cristãos devem crescer cooperando com Deus. Sentindo o nosso desamparo, devemos usar todas as bênçãos que Deus nos deu para que possamos nos desenvolver. Da mesma forma que o tomate envia suas raízes para dentro da terra, assim precisamos criar raízes em Cristo. Olha só, pequenos pesquisadores, que lindo isso que nós lemos. Então, assim como o tomate, ele está lá e precisa do que? Da chuva, do sol, precisa criar raízes para poder pegar os nutrientes da terra, assim deve ser o cristão. O cristão que não lê a palavra de Deus, que não estuda as lições. Né? Os adultos, que não estudam a lição dos adultos. Pequenos pesquisadores, que não estudam das crianças, do tesouros infantis, a mesma coisa. Esses cristãos não terão suas raízes. Olha só como é sério isso. E como que você vai crescer forte, né? Inteligente, sábio, vai entender das escrituras. Se você não lê a palavra de Deus, você vai ser aquela plantinha que não tem raiz. E o que vai acontecer com ela? Não vai germinar, não vai brotar. Número 1. A planta se beneficia da luz do sol e da chuva para que possa crescer. Quem é para nós a luz do sol e da chuva? Do sol e a chuva? Então, a luz do sol está lá em João, capítulo 8, verso 12. Já estamos em João. Vamos lá no capítulo 8, verso 12. De novo, lhes fala Jesus dizendo: Eu sou o quê? A luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá o quê? A luz da vida. Terá a luz da vida. Então, luz do sol. Jesus é a luz do mundo. Então, vocês vão responder isso. Jesus é a luz do mundo. E a chuva, que está lá em Zacarias capítulo 10, verso 1, simboliza quem? O Espírito Santo. E para completar aqui, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Então, vocês vão colocar as palavras que faltam. Então, vamos ler novamente. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, depois que o semeador aduba a terra, coloca a sementinha lá, o que ele precisa fazer? Esperar, ter paciência, que as plantas irão crescer. Pelo quê? Pela vida, né? Que o nosso Deus colocou lá naquela sementinha. E assim é a palavra de Deus. Quando nós pregamos a palavra, não podemos forçar as pessoas a aceitarem Jesus. Quem vai fazer esse trabalho, né? De fazer com que a pessoa acorde para a vida, assim, veja a necessidade que o Espírito Santo ele trabalha assim. Ele faz com que a pessoa entenda a necessidade que ela tem de Jesus. Então não é nem por força nem por violência, né? Mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Número 2. Assim como uma planta cumpre cada etapa do seu crescimento, como devemos estar em cada fase de desenvolvimento de nossa vida cristã? Aqui fala que cada fase deve ser perfeita, mas nós entendemos que somente nós, os seres humanos, não conseguiremos que cada parte do nosso crescimento seja perfeita. Vai ter altos e baixos, nós vamos pecar, nós vamos errar. Mas o que Deus fala?
que haverá um progresso contínuo se o propósito de Deus se cumprir em nós. Então, o Senhor enviará o Espírito Santo, o Consolador, para ajudar a mim e a você. Ele fala assim, vocês não estão sozinhos, fiquem tranquilos, que eu sei que vocês não conseguem, mas com a minha ajuda, com a ajuda do Espírito Santo, vocês irão conseguir. Então, a seguir, a ordem das plantas. Então, primeiro, para que nós possamos, estar em cada fase do desenvolvimento perfeitamente, para que essas fases subam de nível. Imagina uma escada, perfeitamente. Nós precisamos primeiro o quê? Estar com a nossa mente bem adubada com a palavra de Deus. Se nós não adubarmos a nossa mente, o nosso coração, a plantinha não vai germinar, não vai crescer. O que vai acontecer com aquela semente? Ela vai morrer ali na terra. A única coisa que vai acontecer é que ela vai perder a sua vida. E nós não teremos o quê? Progresso na nossa vida. Tá certo, pequenos pesquisadores? Olha só como é importante esse pequeno parágrafo aqui da parábola de Jesus. Nossa vida pode ser perfeita. Em cada fase de desenvolvimento, contudo, haverá progresso contínuo, se o propósito de Deus se cumprir em nós. Tá certo? Chegamos ao final da lição de quarta-feira. Um abraço bem apertado para você e até amanhã. Tchau, tchau.